Fala pessoal, vou falar aqui um pouquinho sobre coordenadas UTM, RTM, LTM. Digitei aqui no Google isso. E aí eu vou entrar nesse arquivo aqui, olha só, sistema UTM arquivo, tá? Você pode baixar esse arquivo, olha só, para visualizar. É um excelente material, tá? Vale a pena consultar. Acha facilmente aí na internet. E vamos lá, olha só, o que eu quero falar rapidinho para vocês. As características aqui do fuso em termos de amplitude e origem das coordenadas, os valores, aquelas constantes que a gente adiciona, né, as origens lá, coeficiente de deformação linear também. Então, aqui, olha só, eu vou encontrar rapidamente. Vamos lá. Bom, aqui, ó. Tá falando que a projeção TM, né, é limitada em latitude aí, né, eu colocaria aqui 84 graus norte a 80 graus sul, deve ter invertido aqui, mas então de modo geral 80 os limites, né, o limite para aplicação da UTM, tá, da projeção TM. Ela fica limitada aí entre as latitudes 84 graus norte e 80 graus sul. Tem um meridiano central, né? Os meridianos centrais são múltiplos de 6 graus, né? Então, por exemplo, eu tenho um meridiano central 45 graus, depois mais 6 graus, por exemplo. Então, 45 mais 6, 51 graus. O outro meridiano central correspondente ao fuso 22. Depois 51 mais 6, 57 é o próximo fuso, que é o fuso 21, tá? E lembrando que os fusos eles crescem da esquerda para a direita, né? Começa a numeração 1, começando de 180 graus a 174 graus oeste, tá? É o fuso número 1. E aí fala o seguinte, ó, origem das coordenadas planos retangulares na interseção do plano do equador com o meridiano central do fuso. Então, a gente sabe que a origem, olha só, como nós temos 60 fusos, cada fuso tem a sua origem, dado pela interseção do meridiano central com o equador. Então, por isso que a gente tem que colocar o número do fuso, tá? Aqui, a componente N, 0 metro para o hemisfério norte e 10 milhões de metros para o hemisfério sul, né? Então significa que o seu N ele vai ter na verdade, quando você usa o modelo funcional, você vai achar um N', o seu N final vai ser 10 milhões de metros menos esse N', tá? Então vai diminuir os valores de 10 milhões de metros. Eu vou ter que diminuir esses valores de 10 milhões de metros para encontrar o N final. Se eu estiver no hemisfério norte, né, vai começar da ordenada 0. Então 0, 1, 2, 3, até vai crescer até 84 graus norte. E o E, nessa origem, eu vou colocar 500 mil, tá? 500 mil para leste vai aumentar, vai ser um valor maior que 500 mil metros. E para oeste vai ser um valor menor que 500 mil metros. É igual, por exemplo, na topografia. Na topografia você vai arbitrar as coordenadas do ponto inicial. Você coloca lá 1000, 1000, 2000, 2000. Você coloca lá 150 mil, 200 mil metros. Enfim, então esses valores aqui são colocados, essas constantes, para quê? Para evitar valores negativos, tá certo? Lembrando que o coeficiente, o fator de escala, o coeficiente de deformação linear aqui no meridiano central vale 0,9996, tá? E
e a amplitude do fuso 6 graus. Então o meridiano central divide o fuso ao meio. E aí, mais um pouquinho à frente, lembrando que eu acabei de falar, foi o TM. Agora o RTM, olha só. Enquanto o fuso TM tem amplitude 6 graus, o RTM tem uma amplitude 2 graus, tá? Em longitude. Então, RTM é Regional Transverso de Mercado. Eu tenho quantos fusos? 180. Por quê? 180 vezes 2, 360 graus. Quantos fusos tem? 60. Porque 60 vezes 6, cada fuso tem 6 graus em termos de amplitude e longitude, 360 graus. O coeficiente de deformação de escala, o coeficiente de deformação linear no meridiano central, no RTM, vale 0,999995, tá? Origem das coordenadas plano retangulares, também na interseção do plano do equador com o meridiano central do fuso, mesma forma que o TM, tá? O que vai mudar aqui? Vai mudar que para o hemisfério norte, na verdade, para o hemisfério norte não muda nada, começa do zero. Para o hemisfério sul, em vez de subtrair de 10 milhões de metros, eu subtraio de 5 milhões de metros, tá? E a componente E, a leste são maiores, as componentes são maiores que 400 mil metros, e a oeste do meridiano central, menores que 400 mil metros, tá? Então, olha só as características: a amplitude do fuso, 2 graus, meridiano central nas longitudes de grau ímpar, coeficiente de deformação no meridiano central 0,999995, tá? Começa do zero para o norte, a ordenada N, né? 0 para o norte. Para o sul diminui de 5 milhões. Para este do meridiano central são valores maiores que 400 mil metros, as abscissas. E a oeste do meridiano central menores que 400 mil metros. E a LTM, eu tenho que amplitude do fuso de 1 grau, ou seja, eu tenho que ser 360 fusos, tá? Meridiano central a cada 30 minutos, tá? Então, eu tenho a cada 30 minutos eu tenho um meridiano central. O coeficiente de deformação de escala no meridiano central, o coeficiente de deformação linear vale o que? 0,999995, tá? A origem das coordenadas plano retangulares, também na interseção do plano do equador com o meridiano central. O N, 0 para o hemisfério norte, e N para o hemisfério sul diminui de 5 milhões de metros, tá? Repara o seguinte, olha, em termos de N, tanto o RTM quanto o LTM, mesma coisa. Olha só, no RTM, no Regional Transverso de Mercado, eu tenho 0 para o hemisfério norte. No LTM, local transverso de mercado, 0 metro para o hemisfério norte também. Para o hemisfério sul, diminui aqui de 5 milhões de metros, tanto no LTM quanto no RTM. O que vai mudar aqui, né, em termos de coordenadas, origem das coordenadas, que eu vou arbitrar, né, eu estou atribuindo, na verdade, 200 mil metros para a abscissa E. Então, quando o ponto estiver a leste do meridiano central, valores de E maiores que 200 mil. Quando eu estiver a oeste do meridiano central, valores de E menores que 200 mil metros, tá? Então, aqui, olha só, ele ilustra aqui a parte do cilindro, tá? O cilindro ainda continua sendo secante, só que aí mostra o que? Olha só, essa figura já mostrei para vocês. Eu tenho fuso, olha só, de 6 graus aqui de amplitude, a 1 grau e 37 minutos aqui na UTM. Eu tenho onde o cilindro é secante, tá? O elipsoide, e eu tenho aquele coeficiente de deformação linear, o K igual a 1, tá? Então, nessa faixazinha aqui de 1 grau e 37 minutos, lembrando que ele vai partir de 0,9996 até 1, eu tenho uma zona de redução, e além disso aí, até a borda do fuso, eu tenho uma zona de ampliação, tá?
aqui que a gente consegue ver o seguinte, olha só. No local transverso de Mercator, tá? Se aproxima mais de 1, né? O coeficiente de deformação linear no meridiano central. O fuso aqui de 1 grau, tá? E a gente verifica que as deformações são menores, tá? No RTM, Regional Transverso de Mercator, eu tenho aqui o fuso aqui de 2 graus, tá? Amplitude do fuso em termos de longitude 2 graus. E o coeficiente de deformação linear no meridiano central 0,999995. Repare que o fuso aqui, o meridiano central, divide o fuso ao meio. Então tem 1 grau à direita e 1 grau à esquerda, tá? Aqui eu tenho 3 graus à direita e 3 graus à esquerda. Divide o fuso ao meio. Essa parte aqui onde está o K0 é o meridiano central do fuso. E aqui eu tenho 30 minutos para cada lado do fuso. Tá certo? Outra coisa que a gente tem é o seguinte, ó. Quais são as características? Se você pegar aqui, olha só,